Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: Quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: Vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Bom, hoje a palestra será sobre o místico e curador Joel Goldsmith. Eu resolvi trazer esse trecho do Evangelho justamente porque uma das coisas que Joel mais reforçava era sobre a existência de um fragmento de Deus em nosso interior. Então, eu achei muito pertinente de trazer, justamente porque é a mesma coisa que o Divino Mestre sempre disse também, que o reino de Deus está dentro de vós. Vós sois deuses. Nós somos deuses experienciando uma vida individualizada, né? E temos o potencial para sermos co-criadores, assim como o Joel também reforçava. Bom, vou começar introduzindo um pouco da história do Joel para que a gente possa chegar no grande trabalho que ele se propôs e conseguiu fazer com sucesso, né, no ramo espiritual, no ramo das curas espirituais. Eu achei bem interessante trazer esse místico, né, ele foi tanto escritor como curador, porque quando eu iniciei meus estudos, boa parte das coisas que eu me baseava para conseguir progredir nas minhas reflexões eram os livros dele, porque apesar de serem livros que trazem certos conteúdos bem aprofundados nesse sentido espiritual, ajudam aos poucos a alma humana a se conscientizar da divindade e do que é o verdadeiro Deus, né? Então vocês vão entender um pouco melhor esses conceitos. Mas Joel, ele nasceu, é americano, ele nasceu nos Estados Unidos, em Nova York, em 10 de março de 1892, ou seja, ele nasceu ainda no século XIX, né? Ele nasceu numa família judaica e falam que quando ele era bebê, ele chorava muito e brincam que ele chorava muito porque ele nascendo e olhando o mundo ao seu redor, ele teve desgosto por causa da humanidade, né, de todos os problemas que a humanidade vivia. Então falavam que ele era meio desgostoso da vida assim e tudo mais. E desde cedo ele sempre teve um sentimento de muito desapego, sabe? Ele foi um adolescente assim, digamos, normal, mas ele já era muito reflexivo, já era muito desapegado das coisas materiais, digamos assim. E ele não apresentava nenhum comportamento que mostrasse que ele seria aquilo que ele viria a se tornar mais para frente, né, na sua fase adulta já e após o seu despertar espiritual. E uma história curiosa também, que quando ele cresceu, desde pequeno, na verdade, ele sempre teve um questionamento de fundo na vida dele, assim, que ele não conseguia saber exatamente o que era. E quando ele chegou na fase adulta e começou a se tornar o que ele veio a se tornar posteriormente, né, um professor espiritual, ele se perguntava como que isso pôde acontecer, como que eu cheguei aqui, né? E ele se recordava que mais cedo, na infância e na adolescência, a mãe dele sempre dizia: Joel, eu sei o que você está procurando, eu sei o que falta em você. Você está procurando por Deus. E ele respondia assim: mas mãe, eu nem sei se Deus existe. Eu já perguntei para várias pessoas, já procurei em vários lugares, mas até agora eu não encontrei respostas. Ela falou: mas é isso que você está procurando, Joel, você está procurando por Deus. E ela falou assim: e você vai encontrar, e por favor, quando encontrar, venha me falar, por favor, o que é Deus, venha me explicar. E ele descobriu mais para frente que, de fato, o que ele estava procurando durante toda a existência dele era, de fato, Deus, né? E eu trouxe também uma outra história, que é o exemplo de fraternidade, né? Joel, ele foi um exemplo daquilo que ele ensinava, né? Então, uma das maiores amizades dele foi uma amizade que durou, se não me engano, 49 anos, com um alemão. É interessante porque ele era muito amigo desse rapaz alemão que veio da Alemanha buscando. Acho que ele estava aqui para aprender inglês, né? Foi para os Estados Unidos para aprender inglês, e eles acabaram consolidando uma amizade.
E é interessante porque ele sendo amigo desse alemão, eles passaram pelas duas fases, as duas guerras, né? A primeira e a segunda guerra, eles eram amigos. E os Estados Unidos estava contra a Alemanha nas duas guerras, né? E mesmo assim, eles não deixaram de ser amigos durante esse período. Não teve aquele sentimento de nacionalismo, de patriotismo, no sentido, eu sou americano, então agora não vou mais ser seu amigo, porque a Alemanha tá atacando os Estados Unidos, ou os Estados Unidos tá atacando a Alemanha. Não, eles mantiveram a amizade, e quando esse alemão ele veio a falecer, ele deixou sob a responsabilidade e os cuidados de Joel a família dele, a esposa e 2 filhos, né? Então, eu achei muito bonito isso, né? Que o amor é um exemplo de fraternidade, de amor, que mostra que o amor supera todos os obstáculos externos, né? Não tem essa questão de nacionalidade, de religião, de raça, de cor e todas as outras características que nós possamos citar. Não tem diferenciação, não tem condicionamento. Um amor liberto. Com 16 anos, o Joel ele começou a trabalhar. Então, diferente do Yogananda, né, que o Daniel trouxe nas outras palestras, Joel ele viveu por muito tempo uma vida comum, uma vida normal de trabalho. Ele não nasceu já meditando no misticismo, não nasceu já em contato com culturas espiritualistas. A família dele era judaica, né? Então ele dizia que a única oração que ele tinha é: agora me deito para dormir. Né? Ele não tinha nenhuma cultura religiosa, né? Apesar de todas as reflexões e todos os questionamentos que ele tinha. Então ele se tornou comerciante, o pai dele era vendedor, ele entrou também nesse ramo. Então ele viajava por muitos lugares, ele viajou pela Europa, vários lugares da Europa, vários países, né? Aí entra os primeiros fatores que começaram a incendiar a chama da busca espiritual do Joel, né? Em 1915, o pai do Joel ele ficou doente numa viagem para a Inglaterra e ele ficou 77 dias no hospital, que assim, naquela época era muita coisa, né? E enviaram um fax, uma carta para a família do Joel, avisando que o pai dele estava internado e que provavelmente ele não sobreviveria, né? E o Joel, recebendo aquela notícia, a mãe dele partiu para a Inglaterra, né, e ele ficou nos Estados Unidos, né, esperando por alguma notícia e tudo mais. E naquela noite que ele tinha recebido a notícia, ele foi num jantar de noivado e ele começou a conversar com o pai do noivo, né? E aí, trocando ideia ali, ele falou que o pai dele estava doente e tudo mais. E o pai do noivo falou assim: mas, cara, perguntou a idade, né? Foram trocando ideias. E o pai do noivo perguntou assim: cara, mas você e seu pai são pessoas muito jovens, ele não precisa morrer agora. Aí o Joel ficou assim, tipo, como assim não precisa morrer? Ele tá doente, tipo assim, tem como evitar isso? Ele falou: você já ouviu falar em cura espiritual? E aí, naquela época, tinha uma coisa que estava se propagando bastante, que era a ciência cristã, que uma das precursoras foi a Mary Baker Eddy. E o Joel perguntou assim: você não está falando de ciência cristã, né? Você acredita mesmo que isso pode funcionar? Porque ele era muito cético, ele duvidava dessas coisas de cura espiritual, né? E o pai do noivo respondeu: não, mas se você quiser, eu posso fazer uma oração por ele para tentar tirar ele dessa. Aí ele, bom, sendo bem intencionado, né, toda ajuda é válida. Eu gostaria muito que meu pai voltasse da Inglaterra vivo, com saúde. E aí aconteceu de que quando a mãe do Joel aterrissou, ou desembarcou, não lembro se já tinha avião, enfim. Mas quando ela chegou na Inglaterra, quando ela pisou na Inglaterra, o pai do Joel já estava de pé e bem, né? E aí, posteriormente, eles descobriram que o pai do Joel, ele estava com, não sei se era pneumonia ou tuberculose, mas assim, era uma doença que não tinha cura na época, né? E aí o Joel ficou impressionado com o fato de que o pai dele estava 77 dias internado e depois de uma oração de um rapaz, o pai dele, de um senhor, na verdade, né, o pai dele veio a se curar. Isso despertou nele uma curiosidade, né, uma interrogação aqui, perguntando: poxa, o que aconteceu? Isso despertou, né, a chama dele para procurar Deus.
Só para entender, foi uma oração que o outro rapaz fez para curar o pai? Isso, isso. Foi uma oração. Só que ele não viu, né? Eles se despediram ali e tal, e aí, alguns dias depois, ele recebeu a notícia que o pai dele estava bem e tinha sido curado. E, assim, a declaração, o interessante disso, porque a declaração dos médicos era que, assim, não tinha mais jeito. O pai dele ia morrer em poucos dias, entendeu? E quando a mãe dele chegou na Inglaterra, o pai dele já estava de pé e tranquilo, estava bem e voltou para os Estados Unidos com saúde já. Então, nesse despertar, né, de curiosidade, essa interrogação do Joel, para buscar mais ainda por Deus, ele começou a buscar algumas culturas religiosas e tudo mais, e nisso ele acabou se introduzindo na maçonaria, né? Então, nessa busca por respostas, ele passou algum breve período na maçonaria, e ali nesse momento foi onde ele começou a ter contato com os ensinamentos de Jesus, porque até então ele não tinha tido contato com a Bíblia ainda, né? Por ser de cultura judaica, eles não se utilizam da Bíblia, eles se utilizam da Torá, né? Então ele começou a ter algum contato com os ensinamentos de Jesus, né? E só que ele logo se afastou da maçonaria, apesar de ter progredido muito rapidamente, ter alcançado um nível alto na maçonaria, ele se afastou porque ele viu que era muito ritualístico. E ele dizia assim que ele queria um contato direto com Deus, ele não queria rituais, não queria cultos, não queria dogmas, né? O Joel, ele, com toda essa busca, essa reflexão, ele começou a despertar a intuição dele, né? Ele começou a perceber que constantemente ele era intuído, que vinham, digamos assim, uma voz sutil, suave, que dizia para ele o que ele deveria fazer, o que ele não deveria, trazia respostas e protegia ele, sabe? Fazia com que as ações dele frutificassem, né? Então, por volta dos 25 anos de idade, Joel, aí foi a vez de Joel, que ele contraiu uma doença, que era a tuberculose, né? E ele teve de ser internado também. Naquela época não havia cura, né, para tuberculose ainda, então basicamente assim, se você pegasse tuberculose, era um atestado de óbito já, praticamente estava morto, porque era uma doença muito forte, não tinha medicamentos para tratar ainda, não tinha os antibióticos que são necessários para o tratamento. Então, um amigo da família de Joel também sugeriu que mandassem um curador lá para visitar Joel no médico. E o Joel conta que, chegando lá, esse curador, ele não falou uma palavra, não fez uma oração, digamos assim, falada, ele não fez uma pregação, não tentou impor nada sobre o Joel. Ele chegou lá, não fez imposição de mão, nem nada do tipo. Ele diz que o curador se sentou e começou, digamos assim, a meditar. E ele diz que nesse momento ele sentiu algo mudando dentro dele, uma transformação vibratória, energética, que ele não soube explicar muito bem o que estava acontecendo. Mas ele falou que depois, pelas reflexões e pelas experiências dele, ele percebeu, ele entendeu o que tinha acontecido ali. Que o curador, no momento da meditação, ele tinha se conectado com o divino que reside dentro dele, e aquela percepção harmonizou aquele ambiente, harmonizou o espírito dele e harmonizou também o espírito de Joel, né? Ele conseguiu influir com aquela energia benéfica da meditação no campo vibratório do perispírito e do corpo, e consequentemente do corpo do Joel também, né? Ele falou que sentiu muita paz, muita serenidade, e viu as preocupações desaparecerem. Então, no dia seguinte, ele começou a se recuperar de forma inesperada. No entanto, ele perdeu a função de um dos pulmões, né? Isso é interessante porque, assim, ficou como uma pista para todos que se questionassem, será que Joel é isso mesmo? Será que ele passou por todas essas coisas? Então, ele tinha, quando alguém questionava, mas você se curou mesmo a tuberculose? Ele mostrava o raio-x, falando assim, olha só, eu tenho um pulmão atrofiado, um pulmão não funcionava dele, ele tinha virado, digamos assim, uma carne inerte, um músculo inerte. Ele endureceu e não tinha mais a função respiratória. Então ele viveu muitos, muitos anos ainda, até os 80 e poucos anos, com um pulmão só. Bom, então, novamente, depois disso, o Joel continuou se motivando para conseguir buscar as respostas que ele procurava, espirituais, né, observando essas curas que tinham acontecido. E aí foi onde ele começou a se aprofundar na ciência cristã, né, da Mary Baker Eddy.
Então, ele estudou por algum tempo as curas que ela ensinava, que seria a cura pelo espírito, né? Só que ele se sentiu muito limitado pelo fato de ser instituição. Então, você já vê aí alguns traços de um espírito libertário, né? De alguém que não consegue se prender a instituições, a dogmas, a regras, sabe? No sentido de, não no sentido disciplinar, mas naquela coisa que, por exemplo, nós vemos muito na católica e na evangélica, né? E aí, novamente, Joel, depois de se introduzir na ciência cristã, ele aprende ali, consegue absorver aquilo que tem de bom, mas logo, logo ele sai também. E em breve, ele, com todo o conhecimento que ele já tinha absorvido até aquele momento, ele começa a fazer as curas, mas isso não foi uma coisa espontânea, não foi como se ele tivesse... Aliás, foi uma coisa muito espontânea, porque não foi como se ele tivesse buscado alguém para curar. Ele diz que as pessoas começaram a ligar para ele, falando assim, eu gostaria que você me curasse, que você fizesse uma oração por mim, porque me falaram que você é um curador. E ele ficou tipo assim, como assim? Eu nunca curei ninguém. Aí fala, mas me falaram que você faria uma oração por mim e eu ficaria bem. E aí ele começou a fazer isso. Tem até uma história de uma mulher que era fumante, e ela estava passando por muitas dificuldades. Ele fez uma oração e em menos de uma semana ela conseguiu parar de fumar, né? E ele disse que começou a se tornar constante essa coisa das pessoas começarem a ligar para ele, né? Então, como diz, quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. De fato, foi mais ou menos o que aconteceu com ele, né? Ele dizia assim, eu não sabia o que fazer, as pessoas me ligavam dizendo, fui recomendado a você para ajuda espiritual, e eu simplesmente sentava, ficava em silêncio e me voltava para Deus, né? Então, nesse momento que Joel começou a perceber que ele tinha um compromisso, uma responsabilidade espiritual, ele começou a se comprometer com vários trabalhos, né, com essa cura. Então ele começou a ir em prisões, em hospitais, ele curava os prisioneiros, não só de doenças, né, mas ele trocava ideias, ele conversava com aquelas pessoas ali que tinham histórico criminal, e conseguia levar as pessoas para um caminho de Deus, para um caminho do bem, conseguia muitas vezes libertar elas das paixões animalizadas, do ódio, da raiva, e ele percebeu que muitos das pessoas dos homens que estavam presos ali, começaram a querer buscar mais Deus, vir, perguntar, tirar dúvidas, e isso fortificou muito ele, motivou muito ele para continuar os trabalhos espirituais, vendo tudo aquilo que estava levando, e uma das bases fundamentais que ele utilizava ali para ensinar era, de fato, o Evangelho de Jesus. Tem uma outra curiosidade também, que o Joel, sendo um cidadão americano, na época da guerra ele foi convocado para participar da guerra. E lá, ele, observando também tudo que estava acontecendo ali, ele teve mais uma prova da ignorância e da imbecilidade humana, né? O fato interessante é que ele tinha sido colocado no campo de batalha, só que ele sabia que ele não poderia, que ele não deveria machucar ninguém, porque todos aqueles ali eram irmãos, todos eles possuíam uma centelha divina, né? E que ele não deveria machucar alguém, atirar em alguém, tirar a vida de alguém. Todos mereciam o respeito e a vida. E ele com essa percepção, ele não queria mais estar ali. Rapidamente ele não queria mais continuar ali naquele campo de batalha, e ele, pelo que diz a história, né, ele não precisou dar um tiro, porque antes que precisasse acontecer isso, ele foi transferido para a intendência, lá para a parte administrativa, né? Então é meio que uma amostra de que a nossa percepção da realidade, de fato, muda a nossa realidade, sabe? Se nós não quisermos lutar, se nós não quisermos guerrear, se nós quisermos ser, digamos assim, pacíficos, pacífico é diferente de passivo, né? Mas se a gente se comprometer com o bem, com a paz, as portas para isso normalmente se abrirão, né? Bom, então foi passando-se o tempo, né? E o Joel, ele vendo que as curas estavam frutificando e tudo mais, só que ele resolveu ir para um lugar que propiciasse melhor o desenvolvimento do trabalho espiritual dele. E aí é interessante, porque ele decide se mudar para a Califórnia em aproximadamente 1930, para buscar um ambiente espiritual mais apropriado. E aí, o fato
também bastante interessante, tem vários fatos interessantes na história de Joel, é que nessa mesma época, Paramahansa Yogananda estava na Califórnia, né? E aí estava se formando naquela época ali o Self-Realization, né? Se não me engano, Fellowship, que era a instituição de Yogananda também voltado para ensinar a Kriya Yoga, né? E o desenvolvimento espiritual. Então, você vê que ali na Califórnia já estava se formando também, digamos assim, toda uma cúpula energética espiritual, né? Porque vários mestres se juntaram ali também. E, se eu não me engano, nessa mesma época, Osho também estava nos Estados Unidos, né? Então, foi uma coisa muito louca, né? Foi um trabalho da espiritualidade aí para levar a luz para os Estados Unidos. E que, de fato, em muitos sentidos, acabou frutificando, né? Para quem não viu ainda, tem a palestra do Daniel do Paramahansa Yogananda no canal do YouTube. Né? É legal que, assim, um dos praticantes de ciência cristã, que se tornaram amigos do Joel, disse para ele que ele não deveria ir para a Califórnia, porque falou que ele ia ter dificuldades lá, que as pessoas não estariam receptivas aos ensinamentos dele. Mas o Joel, ele disse assim, cara, se todas essas coisas que a gente estuda, que a gente aprende, são leis, são verdades universais, elas devem funcionar onde quer que eu esteja. Não vai funcionar só aqui. O suprimento divino, a providência, o fato de eu ser um fragmento, uma individualização de Deus, onde quer que eu esteja, Deus estará comigo. Então eu vou para lá e vamos ver se tudo isso faz de fato sentido. E ele foi, e é interessante porque chegando na Califórnia, ele ficou um bom tempo passando dificuldade financeira. Né? E ele estava ainda assim, é legal porque ele estava se baseando, no começo as curas eram cobradas, né? Quando ele começou a desenvolver esse trabalho. E ele tinha umas pessoas que precisavam pagar ele ainda e tudo mais, e ele estava assim, bom, eu posso ficar tranquilo porque tem algumas pessoas que tem que me pagar ainda, então eu vou ter dinheiro logo logo. Né? Era tipo coisa de 150, 50 dólares, e naquela época era bastante dinheiro, né? E aí teve um certo dia que a intuição dele, veio uma intuição dele e disse assim, que ele deveria perdoar aquelas pessoas que estavam devendo ele, que ele não deveria cobrar. Porque ele pensou assim, bom, será que a minha essência, meu espírito poderia me ajudar a receber esse dinheiro? E aí veio uma resposta forte nele, falou não. Tipo assim, não há nada que você possa dizer a Deus que vai fazer ele te ajudar a cobrar alguém por algo que nem é seu, sabe, a cura espiritual. Ele falou assim, então perdoa essas pessoas, não cobre delas. E ele veio na mente dele a resposta, né? Perdoa aqueles que vos ofenderam o que te devem, né? Perdoa seus devedores. Veio essa frase da oração de Jesus. E ele perdoou, de fato, ele ligou para as pessoas e falou, você não precisa mais me pagar e tudo mais. E ele continuou, passou alguma dificuldade ali. Ele fala que ele nem divulgou o trabalho espiritual dele quando ele chegou na Califórnia, né? Ele montou o escritóriozinho dele ali com uma mesa de tábua assim, 2 cavaletes, colocou uma cadeira lá e ficou esperando. E as pessoas começaram de fato a aparecer e ele começou a curar, só que agora de graça, ele não cobrava mais. Só que depois de algum tempo de trabalho, com esse trabalho frutificando, as pessoas, pela própria gratidão delas, começaram a mandar dinheiro para ele de forma voluntária. Então ele diz que começava a aparecer cartas no correio dele, cheques com dinheiro, ou cheques de valores altos, agradecendo pelas curas que as pessoas tinham recebido, de muitas doenças graves, né, que provavelmente também nem sobreviveriam, e ele conseguia trazer essas curas. Né? Eu, no meu atual estado e nível de consciência e percepção da realidade, não consigo trazer aqui para esse vídeo qual que é, digamos assim, a ciência ou os fenômenos por trás dessas curas, porque eu acho que vai muito além ainda do conhecimento que nós temos hoje nesse sentido, mas que de fato acontecia porque tem muitos e muitos relatos na internet, se vocês buscarem aí, teve muita gente que escreveu sobre o Joel pela convivência que eles tiveram com ele, pela experiência, pela proximidade que eles tiveram, né? Joel não era digamos assim, um avatar, mas ele foi um homem que trouxe muita luz
o nosso planeta, muita conscientização, né? Se comprometeu verdadeiramente com o trabalho do bem, né? Então, mas aí ele conta, né, que quando ele era criança, ele se sentia, ele vivia muito doente. E a família dele também vivia muito doente. Então ele tinha muita vontade de ser médico. Ele pegava uns livros de medicina lá para ficar estudando e tudo mais e aprender a curar. E engraçado que ele acabou se tornando um curador de fato no futuro, só que não a partir da medicina terrena, né? E ele dizia que ele não realizava as curas. E o que curava de fato era a consciência suprema que fluía dele para o paciente. Ele dizia que se conectava com Deus e que nesse momento a luz espiritual era transmitida para aquela pessoa que necessitava da cura. Naquele momento ele sentia o divino que habitava no interior do outro e isso se manifestava como harmonia, saúde e paz. Então ele descrevia a experiência da cura assim: não é a mente humana que cura, não é a vontade pessoal que cura, não é uma técnica ou um ritual. Ele diz que a cura acontece quando a mente humana se aquieta completamente e a consciência divina se revela. Ele dizia que não havia ação pessoal envolvida, era apenas uma manifestação natural de Deus, quando a resistência humana caía, ou seja, quando a pessoa deixava de simplesmente desejar as coisas por ego e entregava a vontade dela à vontade de Deus. Então, agora eu vou introduzir um pouco da filosofia que o Joel trouxe no livro mais importante dele, que é O Caminho Infinito, onde estão ali compiladas as informações, digamos assim, fundamentais do trabalho dele, né? Aí é legal, porque no começo do livro, ele já fazendo também um anexo com o evangelho que eu trouxe, ele deixa algumas frases de alguns filósofos, místicos, alguns yogis, e um deles é o vídeo, e ele deixa assim a frase: um Deus fez sua morada em nosso peito. Quando ele nos desperta, a chama da inspiração nos aquece. Este supremo êxtase brota das sementes que a mente divina semeou no homem. Então, novamente, fortalecendo a ideia de que, de fato, Deus outorgou de si próprio um pedaço de si para habitar dentro de cada um de nós, dentro de cada ser vivo, né? E aí, no primeiro capítulo, ele começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne, mas ainda é o Verbo. Ele desejava mostrar com isso aqui que não há separação entre o mundo espiritual e o mundo material. Ele dizia que o mundo material era apenas uma manifestação, uma consolidação daquilo que vinha do mundo das ideias, do mundo da espiritualidade, né? Então, um grande erro das pessoas é separar a ideia de que existe um mundo material e um mundo espiritual. Na verdade, como tudo é energia, aqui nós estamos num plano em que a energia está mais condensada, está mais densa. Mas continua sendo ainda energia, né? Assim como os níveis mais altos da espiritualidade são apenas frequências, né? E que as pessoas cometem erros ao pensar que, estando no mundo, elas devem agir em congruência com o mundo, né? E deixar de lado o eu espiritual delas, né? E o Joel ia totalmente contra isso. A gente tem que perceber toda essa existência aqui como espiritual. Ver ainda que dentro de cada corpo, desse aqui de carne, existe um espírito, né? E que esse espírito tem capacidades, tem potencialidades, tem responsabilidades e compromissos, né? Ele dizia que a gente precisava corrigir essa percepção, porque corrigindo o problema, a percepção, né, o problema existencial iria desaparecer, iria se harmonizar. E de fato faz sentido isso, quando a gente percebe que muitas pessoas vivem ilusões estando na carne, né? E aí eu trago a reflexão: afinal, uma doença é mesmo ruim? Há motivos para preocupação? Ou é um recurso para a recuperação, para a cura espiritual do doente? Se ele for o caso, e mesmo assim nos desequilibrarmos, o erro está onde? Na nossa percepção ou naquilo que é percebido? Ou seja, no exemplo de uma doença, onde que está o erro? Está na nossa percepção de termos medo daquela doença, de pensarmos que é algo ruim? Ou está na doença? Muitas vezes está realmente na nossa percepção. A gente não vê mais além daquilo que nos aparece como forma externa, né? Às vezes aquela doença está servindo para libertar a pessoa de um mal muito grande que ela viveu
e as pessoas veem isso como ruim, né? Ele diz assim: o pesquisador da verdade começa sua busca com um problema, talvez com vários deles. Os primeiros anos da sua busca são empregados na superação da desarmonia e na cura de doenças pela oração a um poder mais alto ou pela aplicação das leis espirituais ou da verdade às condições humanas. Chega, porém, o dia em que ele percebe que a aplicação da verdade aos problemas humanos já não funciona mais, ou, pelo menos, não funcionava, não como funcionava no início, e que já não traz a mesma inspiração e satisfação aos seus estudos. O que ele quer dizer? Muitas vezes, quando a gente começa a despertar espiritualmente, a gente percebe que realmente existe um poder, um potencial de poder no nosso interior, e a gente começa a usar isso a nosso favor. Então, a gente percebe uma rápida melhora na nossa vida. E eu queria contar a minha experiência, porque quando eu comecei a despertar espiritualmente nessa atual encarnação, que foi ali pelos 20, 21 anos, eu percebi que minha vida começou a melhorar muito, sabe? Eu estava sempre alegre, feliz, os trabalhos começaram a aparecer, formas de prosperar. Quando eu fazia uma oração, geralmente eu era rapidamente respondido. Isso, assim, me deu uma curiosidade muito grande, me fez buscar mais avidamente pelo conhecimento, porque eu queria entender a base por trás de tudo isso, né? Como que tudo isso está funcionando de fato, sabe? E só que eu percebi que aos poucos, apesar da minha busca continuar, já não estava funcionando tão bem, sabe? E hoje em dia eu percebo que ainda, em muitos sentidos, eu tenho vários desequilíbrios, ainda preciso melhorar muito, mas no começo funcionava e hoje já não funciona tão bem. Já não consigo experienciar o que eu experienciava ali no início, sabe? Então eu percebo que eu preciso ir além dessa busca. Eu comecei a perceber que eu preciso ir além dessa busca por realizações materiais, pelos prazeres mundanos, por dinheiro, que apesar de todas essas coisas muitas vezes serem necessárias na nossa vida, elas não devem ser a nossa base, a nossa busca fundamental, não deve ser, digamos assim, o roteiro principal da nossa vida. Como o próprio Divino Mestre Jesus nos ensinava, buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado, né? Continuando, Joel dizia assim: enquanto lutamos e combatemos os pretensos poderes deste mundo, combatendo a doença, o pecado e a carência, o sentido espiritual, por sua vez, revela-nos que o meu reino não é deste mundo. Somente quando soubermos transcender o desejo de melhorar nossa vida humana é que compreenderemos o sentido desta mensagem vital. Quando deixamos os limites do aperfeiçoamento humano, temos o primeiro vislumbre do significado das palavras: eu venci o mundo. Né? Então a gente se lembra muito também das frases, dos ensinamentos de Buda, né, que dizia que o apego é a raiz de todo sofrimento. Né? E é o que o Joel diz aqui, porque o apego ele só pode estar vinculado às coisas do mundo, à matéria. Não tem como ser apegado à espiritualidade, ao que quando você está aqui na carne, não tem como se apegado ao que é espiritual. Né? Você está apegado a ideias, a crenças, ou aos bens materiais de fato. Então ele dizia que você tem que superar essa ideia da necessidade de se curar, de ter mais dinheiro, mais prosperidade, ou de fugir da pobreza, ou de conseguir prazeres sensuais, porque isso é apego e vai gerar sofrimento, querendo ou não. Né? E fazendo isso, você está tirando a potencialidade do seu espírito. Né? Então, ele dizia sobre o cuidado com os pensamentos. Ele dizia que nós precisamos observar nossos pensamentos e ver se nós não estamos preocupados demasiadamente com os prazeres do mundo. E que se estivermos, nós devemos afastá-los, pois enquanto estivermos com nossas mentes aficionadas na questão da carne, não daremos atenção ao que verdadeiramente importa, que é o espírito. Né? E ele reforça que você colocar o seu foco, a sua busca principal como na evolução espiritual, não é se tornar um asceta, não é se tornar um monge. Ele diz que o pensamento espiritual não nos afasta do nosso meio normal. A gente não deve se afastar da nossa família, do nosso trabalho, das nossas responsabilidades do mundo. E também ele diz que não nos priva do amor e do companheirismo. Então a pessoa também não precisa não casar, não precisa não ter filhos para ter uma vida espiritual. Justamente o oposto. Nós que hoje vivemos um momento de transição planetária, precisamos nos melhorar e de fato termos filhos para que possam encarnar espíritos elevados, superiores, né?
Um dos parágrafos que eu acho mais marcantes do livro O Caminho Infinito é: vivemos em um universo espiritual, mas a finitude de nossos sentidos desenhou para nós uma imagem de limitações, né? A nossa percepção humana, estando aqui, acreditando que tudo isso aqui é realidade, desenha para nós uma visão muito limitada em relação ao que nós somos e o que nós podemos fazer com o bem que reside em nosso interior. Né? Continuando, ele diz assim: enquanto tivermos nossos pensamentos voltados para o cenário à nossa frente, ou seja, este mundo material, estaremos nos esforçando para melhorá-lo ou mudá-lo. Mas assim que levarmos nosso olhar e não mais nos preocuparmos com o que correr, com o que comer, beber ou vestir, começaremos a perceber a realidade espiritual. Embora nos pareça apenas uma crença mais perfeita, é de fato a manifestação mais intensa da realidade. Então, por mais que isso pareça assim só uma ideia de tipo, vamos colocar essa crença aqui de que a realidade material não é verdade, apenas para que possamos ficar mais tranquilos, menos preocupados. Ele diz que, por mais que isso pareça só um pensamento, digamos assim, positivista, otimista, na verdade é a realidade, uma percepção da realidade mais elevada, né? Você perceber que tudo isso aqui é transitório, é ilusório, né? Continuando, esta manifestação traz consigo uma alegria inimaginável, aqui e agora, uma satisfação com a qual nem sonhamos e o amor de todos com quem fazemos contato, mesmo daqueles que desconhecem a fonte da nova vida que descobrimos. Então, ele diz que a vida dele começou a gerar muitos frutos de amor, porque ele, estando ali transbordando amor, muitas pessoas vinham e tinham contatos maravilhosos com ele, percebiam subjetivamente toda aquela luz que havia nele e criavam relações maravilhosas, né? Que o nosso mestre Alci diz, né? Construir belas histórias de amor. E ele viveu uma vida assim, o Joel Goldsmith, né? Ele fala sobre a superação do ego. Ele diz que para muitos, superar o ego parece um processo de autoextinção, né? Parece que é como se você estivesse se matando, digamos assim, porque o ego é a identificação com as ideias. Ele precisa estar identificado com muitas ideias para fixar a sua existência. O ego ele não aceita a possibilidade de não existir um dia, né? Ou de se subjugar, de se submeter, né? E o processo espiritual é justamente o oposto, é você se submeter à vontade de Deus, à vontade superior, aos compromissos espirituais, né? Inclusive, dos meus mantras pessoais é justamente: eu me submeto ao Divino Mestre Jesus, porque eu sei que a consciência dele permeia níveis muito mais elevados e sabe muito mais do que é melhor para mim do que eu mesmo, do que meu próprio ego, com meus interesses pessoais, sabe? Aí, seguindo, no capítulo Iluminação Espiritual, ele diz assim: a luta material. Todo aumento de nossa compreensão espiritual representa mais luz para nós, que expulsa as trevas dos sentidos. Este fluxo de iluminação continuará até que tenhamos compreendido por inteiro que nossa verdadeira identidade é a luz do mundo. Sem a iluminação, lutamos contra forças do mundo, trabalhamos para viver, nos esforçamos para manter nossa posição e competimos por riquezas e honrarias. Muitas vezes lutamos contra nossos amigos, para acabarmos percebendo que lutamos contra nós mesmos. Não há segurança nas posses materiais, mesmo que tenhamos vencido a luta pela sua obtenção. Para mim também foi muito marcante esse capítulo aqui, esse trecho, porque ele diz assim, né? Muitas vezes lutamos contra nossos próprios amigos, para acabarmos percebendo que, na verdade, lutamos contra nós mesmos. Isso aqui bate totalmente com a minha palestra, que eu falei sobre o orgulho e preconceito, onde eu trouxe aqui, expus um pouco das minhas dificuldades pessoais, das minhas lutas internas, onde eu estava tendo dificuldades até mesmo com as pessoas que eu mais amo, justamente por querer colocar meu orgulho à frente do amor que eu tenho, aliás, por todas essas pessoas, né? Ele diz assim que não há segurança nas posses materiais, porque você pode ter conseguido um trabalho bom, uma remuneração boa, mas se de hoje para amanhã você adoecer e morrer, do que vai ter valido todo esse dinheiro? Se você tiver 5 milhões, 10, 50 milhões na conta, ele vai ter algum poder para te salvar, para te tirar da doença? Não vai. Tanto é que tem um vídeo que as pessoas perguntam assim: se eu te oferecesse 10 milhões, você aceitaria? A pessoa fala que sim. Mas e se você
não acordasse amanhã, você aceitaria? Aí a pessoa fala, não. Então significa que a sua vida vale mais do que 10 milhões de reais, ou de dólares, seja lá o que for. E continuando, o estado de conexão. Esta união, um estado de livre fraternidade, é um estado de livre fraternidade. A única limitação é a disciplina da alma. Uma das coisas que o Joel falava muito era sobre a disciplina da alma, que é justamente nós conseguirmos delinear, trilhar os nossos pensamentos de forma positiva, de conseguirmos dirigir nossos pensamentos de forma sermos soberanos sobre nossos pensamentos, né? Conseguirmos como que eu posso dizer? A gente define o padrão de pensamento que a gente quer ter, para que a gente consiga estar conectado com os níveis mais elevados de energia, de vibração, da espiritualidade, né? Então ele falava sobre essa questão da disciplina da alma, e assim conhecemos a liberdade sem licenciosidade. Somos um universo coeso, sem limites físicos, um serviço divino a Deus, sem cerimonial ou credo, ou seja, justamente traz muito da ideia também do universalismo, que para nos conectarmos com Deus, nós não precisamos de cerimônias, de credos, de ritos, de estarmos num determinado local, como na igreja, ou em igrejas, ou em... Como é onde que o pessoal faz? Ou em cultos, né, da igreja evangélica, ou seja lá onde for. Para estar com Deus, você não precisa de rituais, não precisa fazer coisas mirabolantes, né? Basta que você saiba direcionar corretamente seus pensamentos, os seus sentimentos, né? Porque Deus, na verdade, quando nós estamos na carne, ele se manifesta muito mais como um sentimento, como uma percepção, como uma intuição, do que em si como raciocínios. Apesar de que nós, para evoluirmos como espíritos, como o próprio Mestre Ramatiz, como o próprio Mestre Ramatiz diz, nós precisamos nos desenvolver tanto na questão do amor, mas também ele precisa estar alinhado com a sabedoria, né? Só o amor, muitas vezes, a pessoa acaba se tornando ingênua demais. E para estar nesse mundo aqui, a gente precisa ter algum nível de sabedoria para entender quais as melhores atitudes que nós devemos tomar, porque nós sabemos que é um mundo que ainda, infelizmente, vive em trevas. Então, nem todas as pessoas serão tão bem intencionadas quanto nós. Então, para isso é necessária a sabedoria. E muitos espíritos amorosos descem à Terra justamente para conseguir desenvolver essa sabedoria, saber direcionar melhor esse amor. E ele falava muito também sobre a reinterpretação da realidade, né? Que compreendendo a realidade divina, né? E que Deus é o pano de fundo de todas as coisas verdadeiras. Tudo o que é realidade é uma forma de expressão de Deus. Atentem-se, tudo o que é realidade. Nem tudo foi criado por Deus, mas Deus está em tudo que foi criado. Deus está até mesmo no inferno, ou digamos assim, no umbral, né? Como dizia naqueles salmos, mesmo que caminhes pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Então, onde que está o erro de toda desses problemas que o mundo vive, né? Joel dizia que o erro estava justamente em nosso interior, na nossa forma de conduzir nossos pensamentos, sentimentos e percepções. Que a nossa preocupação demasiada com a ansiedade, o orgulho, o pessimismo, a vaidade, a inveja, o ciúme, faziam com que a nossa realidade seja distorcida. Ela não é o que parece. A realidade material pode se apresentar aparentemente desarmoniosa, mas só há uma coisa que é verdadeiramente real: o Espírito Divino que reside em nosso interior. Ele espreita no silêncio, longe dessas preocupações e perturbações mundanas, né? E aí, também salientando uma frase que o Divino Mestre dizia: orai sem cessar, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Aqui ele fala também sobre o amor impessoal, né? E ele traz um exemplo muito bonito, que é de Siddhartha Gautama. Ele dizia assim: Siddhartha, que abandonar o lar e a família em busca da verdade, recebeu por fim a iluminação, tornando-se o Buda, o iluminado. Ou poderíamos dizer, o Cristo do seu tempo. Joel trazia a ideia de Cristo como alguém que alcançou a consciência do divino que reside em seu interior, né? Seu pai, o pai de Siddhartha Gautama, grande rei, sentindo a morte se aproximar e desejando rever o filho, mandou procurá-lo, pedindo que retornasse. E ao rever o filho,
ele ele disse que disse que percebeu que perdeu o filho no sentido pessoal de pai e filho, mas assim, mesmo assim tentou reconquistá-lo. E disse o rei para Siddhartha Gautama, o Buda: eu te daria meu reino, mas se eu fizesse, teria para ti o mesmo valor da cinza. E Buda respondeu-lhe: sei que o coração do rei transborda de amor, mas deixe que os laços do amor que te prendem ao filho que perdeste enlacem igualmente a todos os teus súditos. Assim, em lugar de Siddhartha, receberás algo muito maior. Receberás o iluminado, o mestre da verdade, o pregador da retidão e ainda a paz de Deus em teu coração. Então, é uma expressão do amor verdadeiro de Deus que reside em nós. Então, como já se diz, o amor de Deus é incondicional. Ama a todos, a todas as coisas dos céus e da terra de forma incondicional, de forma impessoal, né? E o próprio Divino Mestre dizia isso também, porque quando falam para ele assim, olha só, Jesus, está ali a tua mãe, a tua irmã, e ele diz assim, quem é a minha mãe, quem é a minha irmã? Em verdade eu vos digo que todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai é minha irmã, meu irmão e minha mãe, né? Então, justamente isso, nós somos todos filhos de Deus, então somos uma família universal. E para Joel, o que era a oração? Joel via a oração como uma forma de silenciar e se conectar com o divino que reside em si. Ele não colocava a oração como um rito, com palavras repetidas. Ele dizia que isso era o menos eficiente, você fazer palavras repetidas ali e achar que aquilo ali traria alguma coisa. Se não te induzisse a um estado de conexão com Deus, nada adiantaria. Então ele falava que ele sim utilizava das palavras como um modo de indução, tanto é que ele trazia a ideia de meditação contemplativa, ou seja, você observar as coisas e conseguir perceber a realidade divina por trás de tudo, e aí você pode formular ali, trazer frases do seu coração, mas que a verdadeira oração, a verdadeira meditação acontecia quando a mente da pessoa se silenciava e se esvaziava e possibilitava que a mente divina preenchesse a mente humana, né? E assim a pessoa se colocava em serviço do bem, em serviço do amor. Quem era Deus para Joel? Para Joel, Deus era algo totalmente oposto ao que as religiões ocidentais ensinam. Então ele era totalmente contra a ideia de um Deus antropomorfizado, né? Ele dizia que Deus não era esse homem barbudo aí que fica lá no céu para punir a gente, para punir ou recompensar, né? Ele dizia que Deus era um amor infinito, sabedoria infinita, harmonia infinita, luz infinita e paz infinita, né? Ele dizia assim também: a vida que é Deus é a nossa vida, apenas uma vida, e esta vida de todos os seres, de todos os indivíduos. Nós individualizamos esta vida eterna, e não há menos Deus em alguns seres do que em outros. E esta vida, em todos, é sem doença e imortal. Nossa consciência dessa verdade é a influência curadora dentro de nós. Então é legal, porque isso aqui que ele traz, já traz aquele conceito que nós falamos tanto nas disciplinas da Ordem da Cruz do Triângulo, que é o respeito à vida. Porque ele diz aqui, não há menos Deus em uns do que em outros. Deus se dividiu para cada um dos seres, dos seus filhos, e deu uma parte de cada um, uma parte dele para cada um de nós. Então não há motivo para que nós pensemos, eu sou melhor do que o outro, ou o outro é pior do que eu. Para diferenciações, todos merecem respeito à vida, todos os seres que vivem, que têm uma consciência, seja ela já racional, já tenha se desenvolvido ou não, merecem respeito à vida, porque são uma parte de Deus também, né? E aí ele fala que para resolver os problemas dessa dimensão aqui, a gente precisa transcender essa dimensão. Como você querer, não é possível você resolver um problema de uma dimensão olhando por ela mesma, né? O próprio Hélio também reforçava isso, não sei se você lembra nas palestras dele, né? Ele salienta assim que para você resolver, como se você você está no plano da terceira dimensão, você consegue perceber claramente o plano da segunda dimensão, e você vê que tem como você ir para um lado para o outro, para frente e para trás. Então, para resolver os problemas da terceira dimensão, você precisa subir um nível, se colocar a quarta dimensão. E o que é isso? É você elevar o seu plano mental,
você se colocar num estado de vibração superior a desse plano aqui. E você vai conseguir perceber, não significa que você vai conseguir resolver todos os problemas da matéria, porque a matéria ela está sujeita às leis da matéria, mas você vai conseguir perceber o que rege as leis que estão aqui, o que está acontecendo aqui, e viver uma vida mais tranquila, mais despreocupada. Isso vai te dar mais tranquilidade para pensar e realizar ações mais coerentes, né? É como se você estivesse em um labirinto. Se você está no labirinto, fica muito difícil para você encontrar a saída dele. Mas se você olha o labirinto de cima, igual a gente faz naqueles papeizinhos que tem um labirintinho, você vai com a canetinha, fica bem fácil de encontrar a saída dele, né? E então, as forças materiais nós já sabemos que são porque são visíveis com nossos sentidos físicos. E as espirituais são, por exemplo, o karma, egrégoras espirituais, vibração energética, chakras, obsessão, guerras entre luz e trevas, influência extraterrestres e assim por diante. Então tem muitos fatores que estão por trás do pano que nós não percebemos em toda essa existência, em todas as coisas que acontecem na realidade material, e que a gente só consegue perceber de fato tendo uma visão espiritual dessas coisas, né? E assim como um empresário que ignora as tendências de mercado tende a falir, uma pessoa que vive a vida ignorando a realidade espiritual tende a ter muitos problemas também, né? Mas Joel, ele vai ainda além, que diz que temos que nos colocar na consciência da percepção contínua de Deus em nosso interior, e isso nos trará harmonia. Ou seja, mas é harmonia interior, e não significa que a gente vai enriquecer do dia para a noite, como muitos pregam aí na lei da atração, né? A verdadeira harmonia é a harmonia quando você harmoniza interiormente, né? E aí tem mais muitos outros fatores também que ele traz, como a transcendência da dualidade, perceber que não existem dois poderes, que só existe, na verdade, o poder de Deus, só Deus é poder, né? Existem muitas forças, mas só há poder verdadeiramente em Deus. Então não há coisas para a qual nós tenhamos que lutar contra, né? E aí também ele dizia sobre a meditação contemplativa, que é algo que eu me utilizei muito tempo também, me ajudava, que era justamente você olhar e perceber, é uma forma de você se elevar vibratoriamente, perceber que Deus está te provendo, por exemplo, o ar que você respira, o alimento de cada dia, ou perceber as graças das amizades que nós temos, da família em que nós vivemos, de ter um colchão para dormir, um cobertor para nos cobrir, um telhado para nos proteger da chuva, né? Perceber que nós temos um veículo para nos levar e nos trazer do trabalho, ou se não temos o veículo, nós temos o dinheiro para pagar um ônibus, ou se nós não temos nem isso, também temos nossa perna para caminhar, ou pelo menos estamos tendo a nossa vida e oportunidade de nos melhorarmos espiritualmente para nos elevar a sair depois de sair daqui, não voltar a viver vidas em sofrimento, né? Então, tem todos esses fatores, a gente consegue sim, através dessa percepção das graças de Deus que fluem para a nossa vida, elevarmos a nossa vibração. Então, era isso que eu queria trazer da palestra. Joel, espero que tenha sido compreendido a mensagem que eu desejei trazer. E agora eu abro para as dúvidas e perguntas. Muito obrigado, gente. Obrigado pela palestra, Valdir. Achei bem completa. Sinceramente, da minha parte, nem vai ter tanta pergunta, porque acho que essa palestra foi bem explicativa. Acho que da parte do Dani vai ter mais, eu tô vendo que tá aqui. Mas a primeira coisa que eu percebi quando você estava falando sobre os ensinamentos dele que você tirou do livro é a semelhança entre algumas coisas que você falou e as nossas palestras. Por exemplo, você estava falando dos ensinamentos dele, você falou a questão dos vícios, que ele falava bastante, do orgulho, né? Nós fez palestra também sobre isso. Até sobre oração, achei bem legal quando você falou. Ele também falou sobre a oração e a meditação, porque é literalmente a nossa palestra, né? E da percepção material também, de que tem coisas que a gente pode mudar, mas tem coisas que a gente só pode ter outra percepção, né? Então, eu gostei bastante dessa palestra. E a primeira coisa que eu tinha para falar é que a respeito da influência dos pensamentos e sentimentos. Quando você começou a palestra, você falou de como que as pessoas... Não, aquela hora que ele estava doente e você falou que
A pessoa que sentou com ele lá só sentou e começou a meditar e ele já começou a perceber uma mudança dentro dele, né? Eu achei muito legal esse fato, né, de como que ele realmente não queria uma religiosidade, né? Ele não queria toda aquela coisa dos movimentos, né? Ele só queria alguma coisa que ele realmente conseguisse ver que funciona de verdade, né? E aí isso fez eu ter uma reflexão sobre aquele negócio do efeito placebo, sabe? De que a pessoa, só por a pessoa acreditar, ela consegue fazer acontecer alguma coisa, sabe? Eu acho que, não tô falando que ele não conseguia fazer as curas, eu acho que ele conseguia sim. Mas eu acho que tinha muito aquela questão da própria pessoa se curar só porque tá falando com ele, sabe? Porque é aquilo que você falou, as pessoas ligavam para ele falando, me falaram que você cura, que você tem esse poder de curar, e ele mesmo ficou como assim, nunca curei ninguém, mas só por a pessoa acreditar tanto que ele era alguém que conseguiria, acho que a pessoa conseguia, acabava se curando, sabe? E eu acredito que a pessoa sim se curava, lógico, só que eu acho isso até um problema, sabe? Porque é aquele negócio, a pessoa, igual nós falou naquela palestra do Espiritismo, quando o Espiritismo chegou aqui, as pessoas estavam carentes, sabe? Elas não queriam algo que elas tivessem que refletir, elas tivessem que se melhorar, né? Elas só queriam alguma coisa que trouxesse um conforto, né? E eu acho que as pessoas, na época de Joel, começaram a buscar isso nele, sabe? De tipo, caramba, ele é alguém que cura, ele é alguém que pode me ajudar, então vou pegar a cura com ele. E aí ligava e realmente se curava, né? Talvez tanto por ser o Joel Goldsmith, mas também por aquele negócio, né? A própria fé da pessoa ter curado ela, só que por quanto tempo, né? Por quanto tempo a pessoa vai continuar a ser curada ali se ela continuar com os mesmos padrões de pensamento, as mesmas atitudes, né? Então não muda, sabe? E eu acho que o próprio Joel Goldsmith percebeu isso, se eu não me engano, falou o Hélio Couto, acho que falou isso, né? Que chegou um momento que ele até parou com essas curas e se dedicou mais a escrever os livros, porque ele estava percebendo que está adiantando, sabe? As pessoas estão sendo curadas e não está melhorando nada, né? Então, realmente não é a mente que cura. É a mente que cura, né? Mas não é só acreditar, tô curado, pronto, tá curado, sabe? Tem que ter aquela mudança, né? Mudança de hábitos, mudança de pensamento, né? É a mente que cura, mas é a mudança da mente, né? Não só o fato de querer ser curado, né? Então eu achei isso bem legal. E agora uma pergunta que eu queria te fazer é sobre a ciência cristã, que você falou que ele começou a seguir. Porque, sendo sincero, essa palestra mudou um pouco meu ponto de vista sobre ele, porque eu não tinha muita informação sobre ele, né? Só o que eu sabia dele era o que o Hélio Couto tinha falado. E a minha visão sobre ele era que ele era uma pessoa bem mais voltada à ciência também. Mas a ciência que eu falo é a ciência das coisas mesmo, né? Mecânica quântica, essas coisas assim. Né? Eu pensava que ele era como um Amit Goswami, sabe? Que tinha começado a estudar a ciência e percebeu uma coisa além através do estudo da ciência. Mas pelo visto ele não foi assim, né? Ele já tinha essa busca por Deus desde sempre e acabou caindo nessa ciência cristã, né? Ele, por mais que nos ensinamentos dele em si, por exemplo, nos livros, ele não introduza tanto esse aspecto científico, conta-se na história dele que ele teve sim contato com os ensinamentos da mecânica quântica, né? Então, porque assim, na época que ele esteve aqui no século passado, foi uma época que tinha também, ao mesmo tempo, muitos quânticos, muitos físicos quânticos que estavam aqui encarnados no planeta e trazendo muitos conhecimentos que estavam assim, revelando coisas inimagináveis para a humanidade. Então, nisso ele começou a perceber já algumas correlações também entre a mecânica quântica e os conhecimentos espirituais e as bases espirituais das quais ele se utilizava, né? No caso da ciência cristã, ela se utilizava também desses fatores científicos, juntamente com os evangelhos de Jesus, né? Então eles se baseavam bastante, tentavam, digamos assim, tirar conclusões ali de leis e tudo mais, através de percepções e reflexões científicas do evangelho de Jesus, né? Entendi. Então a ciência cristã era voltada nessa parte mesmo, de
tentar entender as coisas que Jesus dizia, só que através da ciência mesmo. Isso, e a aplicação do que ele dizia na nossa vida prática. Entendi. É isso que eu acho muito legal, porque mostra como que a paixão religiosa realmente estraga tudo, sabe? Porque Joel Goldsmith se aprofundou nisso, só que hoje em dia a gente vê que tem pessoas que vê tudo isso que o Joel Goldsmith escreveu e ainda acaba tendo aquela paixão, sabe? Por Joel Goldsmith. Tipo, caramba, eu vou ficar lendo ele porque eu tenho certeza que ele sabe toda a verdade, sabe? E nem ele mesmo gostava disso, né? Ele mesmo era contra a religiosidade, né? Religiosidade. Então, nossa, eu tenho pessoas que formada em cursos de Joel Goldsmith, né? E aí não se aprofundam mais na espiritualidade porque fica só nisso, né? A vida inteira. E quantas coisas não acabam sendo perdidas, né? E aí eu acho interessante isso, porque eu acho mais legal, por mais que eu acho muito legal, perfeito, assim, tudo isso que os ensinamentos de Joel Goldsmith, mas sendo sincero, eu me interesso mais em como ele chegou nessas conclusões do que nas conclusões, entendeu? Eu quero chegar mais no ponto do que ele estudou do que ele falou, né? Eu acho isso muito legal. Eu não conhecia que tinha isso da ciência cristã, assim, que ele tinha se aprofundado nisso, nem sabia. Eu consegui, assim, trazer ainda, acho que ficou até um pouco longa ainda a palestra, mas, assim, tem muitos outros detalhes interessantes sobre a vida dele, de filosofias que ele teve contato, inclusive as orientais, para conseguir chegar nisso tudo, até porque, se a gente perceber bem, muito do que ele fala tem muito a ver com as filosofias orientais, como o próprio Dani trouxe na última palestra, né, sobre a cultura hindu. A gente percebe que isso daqui, os hindus, os místicos do Oriente, sabem de cabo a rabo. Eles sabem tudo. Isso é até uma coisa que eu ia falar aqui nos Vedas, no Upanishad. Um dos objetivos deles era quebrar essa aparência de dualidade. Então é legal que desde muitos anos atrás eles já falavam disso e o Joel Goldsmith também falava disso, né, da dualidade. Bom, obrigado pela palestra, eu também achei muito profunda, muito cada frase, cada historiazinha que você contou, assim, de Buda, de Jesus, veio de uma forma que eu não conhecia, sabe, que me fez ter uma reflexão de novo. Gostei muito. Uma das reflexões que eu tive sobre como eu não sei nada, sabe? Toda vez que eu acho que sei alguma coisa, eu percebo de novo que eu estou errado. E no meio da palestra me veio a dúvida de como que Deus, o Pai amantíssimo, o verdadeiro, deixa que esse universo continue existindo, mesmo com tanta coisa ruim, sabe? Tanta dificuldade. E, do meu ver, por conclusão que eu tirei, é realmente difícil, mas não é impossível, sabe? Por mais que seja muito difícil, ainda existe o erro da criação, que nós vemos que atrapalha bastante, mas hoje em dia é como se o erro fosse mais das pessoas, porque é como se já tivesse vindo muitas pessoas ensinando como escapar disso. Me veio até um exemplo de um lugar escuro, onde nós só precisa pegar uma tomada e encaixar, né, o plug na tomada, que vai acender a luz. Só que como está no escuro é muito difícil. Não sei se vocês já tentaram colocar um plug no escuro. É muito difícil. Mas é como se Jesus tivesse vindo, por exemplo, e falasse, a tomada está aqui, agora é só se acertar o giro que vai encaixar. Então, eu fiquei pensando que é bem difícil, né? Mas Joel Goldsmith deu até uma dica de uma coisa que eu acho que até nem responde um pouco da sua pergunta, que como funciona. Eu imagino que até nos nossos passes talvez nós tenha que rever o jeito que nós faz, pelo menos eu, né? Porque eu imaginava o quê? Eu tentei, de conclusão que eu tinha tirado do Hélio Couto, eu imaginava o órgão curado. Também o Joel Goldsmith acredita que ele fazia isso também, né? De imaginar o órgão curado da pessoa, mentalizar verde, uma luz verde, e aí imaginar o órgão do jeito perfeito que ele era, sem doença nenhuma. Você não imagina a doença, você só imagina o órgão perfeito. Então não tem dualidade, não tem o órgão ruim e o órgão curado, só existe o órgão puro, sabe? E só que não dá para você fazer isso direto, que é igual eu fazia nos passes. Eu imaginava, eu já chegava ali, né? E já tentava imaginar a luz verde, o órgão puro. Só que antes disso, tem que primeiro fazer aquela meditação ao ponto que nós consiga realmente se conectar com o eu divino.
Então não é o meu desejo de curar. Eu vou ter morrido nesse momento e quem vai fazer tudo agora é o Pai Amantíssimo, é o eu verdadeiro. E eu não vou me conectar com a pessoa, eu vou me conectar com o eu divino da pessoa também, né? Então complica um pouco, né? Primeiro nós temos que desativar quem nós somos para ativar o eu verdadeiro, depois se conectar com a pessoa, que também é o eu verdadeiro da pessoa, e aí disso sim imaginar o órgão curado. Então, por isso que eu quis dizer, é realmente um trabalhinho complicado assim, sabe? Mas realmente já existe como, sabe? Já existe como nós tentar fazer isso. E talvez, eu fiquei pensando, tá, mas e se a pessoa tem karma e não era pra pessoa ser curada? E aí, é uma coisa que eu posso estar muito errado, tá? Mas vê o que vocês acham. Eu imaginei que como as leis aqui são todas criadas para do caos surgir uma pequena ordem, quando nós criamos esse portal direto com o Pai Amantíssimo verdadeiro, nós pula todas essas regras. Nós pula todas essas leis que foram criadas aqui dentro para que a justiça aconteça. Mas quando se trata de falar do Pai Amantíssimo verdadeiro, não existe a dualidade. Só existe realmente a cura. Então, quando nós criamos esse portal entre o mundo material e o mundo do Pai Amantíssimo, que não é nem o espiritual que nós conhecemos, simplesmente vem a cura. Por todo esse caminho que eu expliquei, né? Vem a cura. E aí, como depois nós meio que fecha esse portal e a pessoa se conecta de novo com quem ela realmente volta tudo a doença. É interessante porque, assim, muitos ensinamentos do Joel também, ele dizia que, assim, para explicar para as pessoas, né? Deus não conhece a cura porque ele não criou a doença. Ele dizia assim, Deus não conhece a riqueza porque ele não criou a pobreza. E todos esses fatores desarmoniosos são apenas ilusões da matéria que a gente vive estando aqui, mas não significa que sejam realidades, né? Então ele trazia essa percepção de que, tipo assim, Deus não criou essas mazelas no mundo, né? O problema que a gente vive na matéria são pertinentes à matéria, né? E de uma percepção ilusória disso tudo aqui. É exatamente o que você falou, tipo, essa pessoa tentar curar se focando no problema, ela não vai fazer nada a não ser, talvez, até alimentar aquele problema. Né? E eu concordo completamente, é aquela conclusão daquela palestra sobre a filosofia, porque realmente como se fosse que as leis que existem para esse universo são leis que têm o impulso, o intuito de nos impulsionar a evoluir, sabe? Depois que chega nesse nível de conexão com o Pai Amantíssimo, não tem mais lei, porque essa lei aqui só funciona para o universo perfeito, sabe? As leis de fora do universo são já leis diferentes daqui, não sei como que é, né? Arriscar tentar falar como que é, mas é como se fosse que essas leis lei do karma, né? Você faz uma coisa e aí você recebe na mesma intensidade, né? Por que um ser evoluído estaria à mercê dessas leis, sendo que ele não vai mais estar fazendo coisa ruim, sabe? Não é como se fosse que ele não vai estar fazendo coisa ruim porque ele está com medo da lei. Ele está fazendo coisa ruim porque é ele, sabe? Já é dele não fazer coisa errada, né? Eu acho que é por isso que o Pai Amantíssimo permite que tudo aqui continue, né? Porque dá para ver um portal direto com ele, que você pega as leis de lá, sabe? É por isso que pode continuar, eu imagino, né? Mas aí cai naquilo, porque aí que adianta? Você se conecta com o seu eu divino, e aí nisso você se conecta com a pessoa, já que vocês são um só, e aí faz a cura. Só que não adianta, sabe, se a pessoa, depois voltando pro seu eu egóico, volta com as mesmas coisas. Porque se fosse assim, era mais fácil a pessoa se curar sozinha, ué. Ela se conecta com o seu eu divino, pronto. Não precisava de alguém para se conectar com ela, né? Exatamente. O que o Joel sempre falava, que as pessoas elas tinham que experienciar por si próprias, né? Ele servia ali como mediador para trazer as revelações que ele recebia, mas ele falava, busquem vocês mesmos experienciar tudo isso que eu estou falando, né? Ele dizia assim que na meditação ele percebia que a oração só tinha sido de fato eficiente quando a consciência dele descansava, né? Ele falava que quando ele entrava ali em introspecção e começava a meditar, quando ele percebia que vinha, digamos assim, um suspiro, né, um relaxamento na consciência dele, aí sim ele percebia que a consciência dele tinha descansado e daquele momento em diante ali era o espírito dele que estava atuando. E sobre o que vocês falaram sobre a questão do karma, por exemplo, de curar e aquilo não ser bom, essa cura não ser boa para a pessoa, né?
ele também falava sobre isso, né? Ele dizia, tem aquela questão que ele, depois de um tempo, ele parou de curar, e ele falava assim que, por exemplo, muitas vezes a gente acha que, por exemplo, você reharmonizar uma família que está passando por um desequilíbrio não seja algo bom para aquela família. Às vezes ela precisa passar por aquele desequilíbrio, por aquelas brigas, para que elas consigam chegar a novas conclusões ou desenvolver um amor uns entre os outros, né? Porque o bem não é aquilo que a gente percebe, é o que ele sempre falava, a gente precisava ir além das percepções humanas, né? Não é simplesmente desejar a cura dessa pessoa, talvez essa pessoa se curar, de repente, seja a pior coisa que pode acontecer para ela, sabe? Nesse momento. Sim. Então, é isso mesmo. Não é o que a gente percebe, o que a gente quer, tem que ser o que Deus quer, o que a sabedoria suprema sabe que é melhor. Eu penso que essas curas que ele fazia eram muito boas no sentido de mostrar para a pessoa que realmente existe uma coisa, sabe? Que isso realmente funciona, para a pessoa parar para refletir, tipo, não aconteceu com ele quando o pai dele foi curado, né? Ele falou, caramba, então tem realmente alguma coisa acontecendo, né? Então virou um impulso para a pessoa estudar, e não era para ser um conforto. E isso que você falou fez até eu lembrar de uma coisa que Jesus falava, porque eu conheço pessoas religiosas que criticam muito as outras religiões, pessoas que eu falo as evangélicas, né? Porque pegam algumas frases, tipo, tem a frase de Buda que ele fala, busquem a verdade, né? Uma frase bem simples, né? Aí eles falam, enquanto os outros mestres falam busquem a verdade, Jesus vem e fala eu sou a verdade, né? Aí tenta colocar isso como, tipo, os outros mestres abaixo, sabe? Tipo, Jesus é o único mestre porque os outros era tudo, enquanto os outros pediam para buscar, Jesus falava que ele era, né? Só que é aquilo que Jesus mesmo falava, né? Ele falava que as obras que ele realizava, ele não realizava por si mesmo, ele realizava pela vontade do Pai que habita nele, né? Então, quando Jesus fala eu sou a verdade, a minha interpretação é que o que ele quer dizer é que aquele eu que ele fala, eu sou a verdade, é o eu, o verdadeiro, o eu divino, né? Então ele tenta falar isso, me sigam, tipo, sigam o que eu estou ensinando, porque assim vocês também vão encontrar o eu, que também é o eu sou a verdade, igual ele falava, né? É realmente as obras do Pai, não é a pessoa em si, né? É interessante, eu já cheguei até nas minhas épocas em que eu tentava impor as minhas verdades para os outros, né? Às vezes acontece isso ainda, né, gente? Mas convenhamos que acaba sendo normal, mas não é normal, é comum, né? Mas assim, não é normal a gente querer impor a nossa verdade, mas assim, quando eu ainda pensava que eu tinha que fazer as pessoas acreditarem fielmente naquilo que eu também acreditava, eu conversei com o evangélico que ele trouxe todos esses pontos aí, e eu tentava falar para ele, cara, mas o próprio Jesus falava, não, mas a obra que eu faço não sou eu que realiza, é Deus, e porque eles têm a ideia de que Jesus era Deus, né? E eu falava, não, mas ele mesmo fala assim, vós sois deuses, né? O reino de Deus está dentro de vós, né? As obras não sou eu quem realizo, é o Pai. Então, se ele está se distanciando do Pai, ele mesmo se coloca como diferente do Pai, por que você tem que acreditar que ele é Deus, sabe? Tipo, ele mesmo deixou claro que ele não era Deus, que todos nós somos filhos de Deus, né? E é bem complicado, né, você conseguir trazer essa percepção para as pessoas que já concluíram essas verdades para si mesmas, né? Eu tentava dizer assim, quando Jesus dizia eu sou o caminho, a verdade e a vida, significa que nós devemos seguir aquilo que ele ensina, não necessariamente que o Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas todos aqueles ensinamentos, eu acho que o verdadeiro valor do mestre não tá, tipo assim, na pessoa dele, apesar dele ter sido um verdadeiro exemplo, assim, mas no que ele deixou de ensinamento através do exemplo e dos ensinamentos que ele nos trouxe, né? É que as pessoas veem a imagem, tipo assim, o ser Jesus como o Deus, como a verdade, como o caminho, né? Até porque o que Jesus falou era, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim, né? Não eu sou o Pai. É aquele negócio, eu acho legal essa frase, eu estou no Pai e o Pai está... Não, o Pai está em mim e eu estou no Pai, porque às vezes o Pai está na gente, só que a gente não está com Ele, né? É o que diz aquela frase lá, saiba que eu estou em você, mas você não está em mim, né? Às vezes ele tá ali em nós, só que às vezes nós não tá nele, né? Então, mas agora até pensando de tudo essa frase que você falou também, será que não é uma possibilidade que, igual nós estamos falando, era necessário subir uma dimensão, né?
para aí, tipo, da quarta dimensão resolver o que estava na terceira dimensão. E Jesus, quando ele fala eu sou a verdade, é como se ele tivesse, naquele momento, em conexão com a quarta dimensão, vamos dizer assim, falando, resolvendo os problemas da terceira. Mas às vezes parece mesmo que ele está falando como se ele estivesse na terceira. Será que acontece isso? Tipo, ele não estava conectado o tempo inteiro, sabe? Em alguns momentos ele dava tipo um pulo assim que se conectava de lá e talvez por isso causa essa diferença nas frases. Ah, eu acho que sim, porque igual fala no livro de Urântia, né, em muitos momentos ele viveu os sentimentos humanos, ele teve tristeza, ele chorou, né, e teve muitas alegrias humanas também. Então acho que nesse sentido ele estava nesse jogo, né, de estar lá e estar aqui, né, conectado com a espiritualidade. Talvez nem fosse nem a quarta, né, às vezes era a 17ª já, né, mas eu acho que sim, existia esse jogo assim de conexão entre dimensões posteriores e a nossa. Né? Com certeza que é aquela, tipo, a 17ª, sabe? Porque é igual nós falamos, você vai se conectar com a 13ª, você vai se conectar com a quarta, a quinta, aí talvez seria um mundo espiritual que é o que nós conhecemos, o básico, sabe? Agora, fora desse universo, seria, tipo, fora de todas as dimensões, provavelmente, sabe? Que louco, né? Porque, assim, a grandeza de Jesus, ele conseguiu trazer em, tipo assim, 20 frases a solução do planeta inteiro, sabe? Tipo, ele conseguiu, fala no livro de Ramatiz, no Sublime Peregrino, que todos os 30 anos dele foi meio que assim um laboratório, né, onde ele observava a psicologia do homem e observava os problemas que aconteciam aqui, o problema do egoísmo, do orgulho, do ciúme, da vaidade, da inveja, da ganância. Ele foi percebendo tudo isso, ele via como funcionava a psique dos humanos encarnados, e aí, depois desses 30 anos, ele conseguiu sintetizar em frases simples uma solução para todos esses problemas, entendeu? Então, tipo assim, ele conseguiu tirar ali as conclusões depois de 30 anos, então por isso que foi muito importante a existência dele aqui na carne, porque ele conseguiu pegar, fazer uma receita de bolo de tudo aquilo que ele tinha aprendido nesses 30 anos e trazer todas essas frases. E essa mente magnânima dele, né, conseguiu trazer perfeitamente tudo isso. Tanto é que ainda estudaremos por muito, muito tempo os evangelhos de Jesus, né? Mas eu acho que tá nisso a grandeza, toda essa grandeza dele, né? É legal que o livro de Urântia também concorda com isso, né? Que ele pegou até os 30 anos para depois fazer o ministério dele. Antes disso, ele gostava de conversar com as pessoas, todos os tipos de pessoas, para chegar nas conclusões. Assim, né? Vai sentido depois. Mas só quando eu perguntava para ele, né? Ele fala que ele gostava de ouvir. Se ninguém pedia a opinião, ele ficava quieto, só. Legal, conheceu. Bom, uma coisa que eu fiquei na dúvida é que você falou daquilo que acontece no começo, nós fica todo animado, aí nós passa até por experiências muito loucas, né? Eu lembro também, na minha experiência pessoal também foi isso, sabe? Eu lembro que eu estava muito feliz, eu estava com uma paz completa na época que eu estudei as coisas do Hélio Couto, né? E funcionava até na minha vida material, sabe? Eu consegui vender obras na época que eu ainda estava em estágio, sabe? Era uma coisa que ninguém tinha feito ainda na época da empresa. Então eu pensei, caramba, será que vai ser assim para sempre? Mas aí com o tempo, com as dúvidas, realmente foi abaixando e diminuindo, voltando ao normal. E é tipo vários picos, né? Depois que nós estuda, sobe de novo e desce e fica nisso. Por que você acha que é assim? Por que do nada abaixa, sabe? Vamos supor que nós viu os 88 palestras do Hélio Couto ali e acabou, ficamos felizes. Mas será que é por parar os estudos? Será que nós colocamos aquilo como verdade absoluta e até que chega no limite e o limite falha, igual você falou? Eu acho que é muito isso, sabe? Porque quando a gente começa a descobrir, a gente percebe que a gente acredita que a nossa mente pessoal tem algum poder, que nossa mente, digamos assim, o mental inferior, tem uma capacidade. Quando a gente muda o nosso padrão de pensamento, é normal, porque a gente vivia uma vida totalmente desregrada, desarmoniosa, muitas vezes mergulhados nos vícios, muitas vezes sem observar como nós pensávamos. Então, quando a gente faz essa primeira mudança, essa primeira percepção, né, o despertar, a gente consegue perceber que nosso padrão de pensamento era uma bosta e começa a pensar melhor, né? Tipo assim, não, agora eu sei que minha mente tem poder, então eu vou começar a ter pensamentos melhores. Não, eu sou próspero, eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou espírito divino, eu sou bom, eu sou belo. E aí você começa a melhorar o seu padrão psíquico e isso de fato muda a sua vida, melhora muito mesmo. Quem não tentou ainda,
experimente. Só que assim, é fato que uma hora isso não vai mais mudar, não vai melhorar mais, porque vão começar a surgir o processo de evolução espiritual passa por você perceber as suas sombras, de você ter que desenterrar tudo aquilo que tem de ruim dentro de você, que foi construído através de milênios, e ir descascando pouco a pouco e conseguir reintegrar para si digamos assim, deixar de fato a sua essência divina apenas exposta, né? Foi onde os grandes mestres conseguiram, eles conseguiram tirar toda aquela carcaça, todo aquele ego, e aí só a luz deles espiritual brilhava, né? Então, quando você percebe que consegue mudar o padrão de pensamento, melhora. Só que aí, logo, logo, virão a necessidade da mudança verdadeira. Igual vocês falaram, não adianta de nada a cura se as raízes do mal não foram cortadas ainda. E a entropia, né? A entropia psíquica. E eu penso muito que cai na questão do conforto também. Porque, tipo assim, nós terminou todas as palestras e aí pronto, tá tudo dando certo, sabe? Agora meus padrões de pensamento estão bons, agora minha vida começou a andar, vendendo obra. E aí pronto, tipo, que bom. Só que aí é aquele negócio que o Hélio mesmo falava, sabe? Igual você falou. Tudo que o Hélio falava, se vocês quiserem carro, casa, apartamento, é só acreditar que já tem. Só que depois ele me falava, e o que adianta? Vai aprender todas essas coisas espirituais para ficar usando com os bens materiais, né? Então, eu acho que cai muito no conforto. A gente aprende e a gente tenta colocar na prática. Só que nós tenta colocar na prática e quando funciona, a gente se conforta com isso, né? Acho que que bom, funciona. Então vamos parar. De consequência, vem a entropia nesse sentido, depois do descanso, né? É tipo o sentimento de depois da palestra, né? Tipo, quando nós dá a palestra, vem aquele sentimento de pronto, fiz minha parte, agora eu posso dormir. Aí chega na última semana da palestra, puta, tem que fazer a palestra, tipo, porque as 2 semanas você falou, foda-se, já fiz minha palestra. Mas já tá chegando a outra, já, aí, tipo, lascou tudo. Mas é isso mesmo, eu acho que tem vários fatores, me parece que tem vários fatores, né? Não só esse de, tipo assim, mudou a mente, mas agora precisa olhar para sombras, mas também tem essa questão desse, tipo, me parece muito que quando a gente está numa vibração boa, a gente acaba baixando a guarda, sabe? E aí a gente se expõe de novo às vibrações negativas, a gente acaba não percebendo quando a gente está entrando em certos padrões negativos, né? Quando a gente baixa essa guarda, e acho que tem isso também. É interessante porque, assim, quando eu comecei também a estudar Joel e o Hélio, era muito interessante, porque quando eu tinha algum problema a se resolver, igual eu falo, né? Eu sempre conto essa história pra galera. Teve uma época que eu tava sem trabalho, meu celular quebrou, eu precisava fazer vídeo, porque eu queria transmitir essas coisas que eu tava aprendendo para as pessoas, e meu celular quebrou, eu fiquei sem celular e tal. Aí eu fui lá, parcelei um celular, nem sabia como que eu ia pagar. E aí eu falei, eu fiquei tranquilo, sabe? Eu me pacifiquei e tal. Eu falei, cara, Deus sabe das minhas necessidades. E a resposta para essa dívida, agora que eu tenho essa dificuldade que eu tô vivendo, eu tinha trabalhado também por uns 8 meses já de graça, sabe? Tipo, sem receber nada. Eu paguei para trabalhar, digamos assim, né? Tem uma parte da minha vida aí que mais pra frente eu conto, mas assim, eu tava ferrado financeiramente. Eu falei, não, mas Deus sabe das minhas necessidades e a resposta para isso vai aparecer. Aí, acho que em questão de 2 dias, apareceu uma proposta de trabalho para receber quase 4 mil reais, sabe? Assim, eu obviamente aceitei, né? Mas assim, a resposta veio muito rápido. É interessante, sabe? Porque a gente começa a perceber mesmo que a nossa mente influencia nas coisas, mas chega uma hora que não dá mais certo. Não basta apenas isso. Valdir, acho que a última pergunta que eu tenho é: você sabe se o Joel Goldsmith falava alguma coisa sobre relacionamento, sobre sexo? Não me lembro agora de nenhum trecho. Igual eu falei numa parte aí, que ele falava que a gente não precisava se abster de ter nossos relacionamentos amorosos, de ter filhos, de viver uma vida conjugal. Ele nunca falou nada contra isso, até porque ele teve filhos, ele teve uma esposa, normalmente, igual eu falo, a vida dele não foi nada parecida no sentido da vida humana com o Yogananda, porque ele não abdicou, ele foi comerciante, até o despertar espiritual dele, ele bebia, ele fumava, então, assim, ele viveu uma vida humana antes de se dedicar à espiritualidade, né? E ele não viveu uma vida de sacrificial igual muitos vivem aí, né? Então ele fala, tipo assim, você não precisa abdicar de tudo, você não precisa deixar de ganhar dinheiro, de trabalhar, de viver uma história de amor com uma mulher e tudo mais.
Mas você pode viver tudo isso, mas ainda assim o seu projeto principal, o cenário principal da sua vida ser o espiritual, né? Mas até onde eu me lembre, sobre o sexo em si, eu não me recordo agora. Entendi. Você tem mais alguma coisa? Não, da minha parte era isso. Bom, da minha também, então obrigado, Valdir, pela palestra, realmente muito profunda, muito mesmo. Gostei demais de cada detalhezinho que você trouxe. Agradeço o Denis também pelas dúvidas, pelas respostas também, e aos mestres espirituais que nos auxiliaram. Obrigado, Valdir, pela palestra. Aprofundou mais minha visão sobre o Joel Goldsmith, porque eu não sabia muito sobre ele, não. Só conhecia o básico, né? Porque nós tínhamos aprendido com as palestras do Hélio mesmo. E realmente é muito mais profundo, sabe? Não concordo ainda com as pessoas que ainda criam paixão religiosa em cima dele, né? Como se fosse que ele era, nossa, o Deus, né? Virou uma religião, né? Quase que virou uma religião. Infelizmente, todos os mestres que vêm pra cá viram religião, né? Praticamente. Toda religião, Joel Goldsmithiana. É. Mas não dá para negar que ele trouxe assim, muitos ensinamentos, eu diria assim, muito próximos da verdade pela falta de imposição religiosa, né? Ele era alguém religioso da verdadeira religião, né? Ele queria trazer a verdade, ele não gostava da religiosidade, né? Por mais que ele tenha virado. Então, obrigado, achei muito importante essa palestra, e obrigado, Dani, também pelas reflexões. E também agradeço a todos os mestres que ajudaram aqui. Mas não se esqueça que a gente também está criando uma religião, a religião do tijolo-teísmo. Né? Em homenagem ao nosso mestre Elci, que é o monge da tijolada, né? Cada pergunta que você faz é uma tijolada diferente, né? E obrigado, gente, pelas reflexões que vocês trouxeram. Me fez ter novas reflexões também aqui sobre todo esse contexto que o Joel trazia, os ensinamentos dele. Vou ter que pesquisar ainda mais agora para ter algumas dúvidas, tirar algumas dúvidas que eu tive durante a palestra, né? Besteira nossa ter a pretensão de saber tudo, né? É muito difícil conseguir trazer o conhecimento possível numa palestra só, mas agradeço, eu gostei também, foi muito bom para mim ter pesquisado e ter repenetrado nesse assunto, que já fazia um bom tempo que eu não estudava, né? Eu tive que reler o livro dele, Caminho Infinito, e me aprofundar na história, então foi bem legal. E obrigado, gente, pela participação de vocês e pela colaboração maravilhosa. E também pelo auxílio dos mestres que aqui estiveram nos protegendo e nos auxiliando.